ótima tarde para você que tá ligado comigo aqui na SBR Esportes. Hoje, quinta-feira, dia 25 de junho, um pós-vitória da seleção brasileira diante da Escócia. A gente vai falar muito sobre essa partida aqui. O Brasil ontem venceu a seleção escocesa por 3-0 e é claro que a gente vai falar muito sobre esse jogo aqui no nosso SBR Esportes. Leonardo de Souza falou aí no final do Jornal da SBR que quase acertou o palpite ontem da vitória do Brasil. Ele tinha falado um 2-0, foi 3, poderia ter sido 4, poderia ter sido 5, poderia ter sido muito mais para a seleção brasileira. O Brasil criou bastante ontem, conseguiu fazer um grande jogo diante da seleção da Escócia, poderia ter goleado sim, e a gente vai falar sobre isso com uma grande partida de Vinícius Júnior mais uma vez. O protagonista que a seleção brasileira precisava chegou nessa Copa do Mundo e a gente vai falar sobre isso aqui no SBR Esportes. Vamos falar também sobre a projeção de quem deve ser o próximo adversário do Brasil, hein? O próximo jogo já tem data marcada. Você que tá aí comigo, ó, já anota aí na sua agenda. Segunda-feira, 14h, o Brasil joga. Ainda não sabe contra quem. Pode ser contra a Holanda, pode ser contra o Japão, pode ser contra a Suécia. Um desses três vai ser o adversário do Brasil na fase de 16avos na Copa do Mundo. E eu quero saber de você o seguinte: quem seria o melhor adversário para o Brasil? Quem você gostaria que o Brasil enfrentasse na próxima rodada? Manda aí para mim no WhatsApp, 14 3879 6039. 14 3879 6039 é o WhatsApp da SBR. Manda aí pra gente, eu quero saber de você. Quem você queria que o Brasil enfrentasse? Holanda, que é uma seleção forte, goleou na última rodada, bateu a Suécia por 5-1, é um ataque poderoso, tem também um time muito bem treinado pelo Ronald Koeman. Ou o Japão, que é um time organizado, que é um time bastante interessante, um time que tem um ataque muito forte, uma defesa muito equilibrada, ou a Suécia, que tem uma dupla de ataque muito forte, mas pelo menos eu vejo aí num nível abaixo de Japão e Holanda. Tem uma dupla de ataque com Isaac e Gyökeres. São dois jogadores que foram muito bem aí nos últimos tempos lá no futebol europeu. Então eu quero saber de você. Manda aí a sua mensagem, 14 3879 6039 é o WhatsApp aqui da SBR, 12h37. Tá começando mais uma edição do SBR Esportes para você. E é nesse ritmo que a gente começa aqui. Você que também está acompanhando pelo YouTube, você que está no rádio pode acompanhar pelo YouTube também, viu? Pode acompanhar aqui a nossa transmissão ao vivo. Você que está indo no 92.1 FM, Bauru e região, vai lá no YouTube e procura lá Alex Silva Narra, você vai cair no meu canal e tá lá o SBR Esportes ao vivo para você poder participar, pode mandar mensagem no chat, mandar o recado também. E claro, você que está ouvindo aí pelos nossos aplicativos, pelo rádio, enfim, por todas as plataformas, pode participar também mandando o seu áudio. Eu quero ouvir a sua voz aqui no SBR Esportes. Então, 14 3879 6039 é o nosso WhatsApp, mande aí a sua mensagem, participe junto comigo. Vamos então falar dessa vitória de ontem da seleção brasileira, o Brasil que bateu a Escócia por 3-0, com esse resultado avançou como primeiro colocado dentro do seu grupo, né? Primeiro colocado do grupo C, o que já era se imaginar que poderia acontecer. A seleção brasileira fez uma campanha coerente nessa primeira fase com o que a gente imaginava. Um jogo difícil contra Marrocos e 2 confrontos mais fáceis contra Haiti e Escócia, e o Brasil fez 2 boas partidas. E o mais interessante, pelo menos na minha visão, é que houve uma melhora do Brasil a cada jogo. Contra o Marrocos, uma estreia que foi aquém, uma estreia ruim da seleção brasileira. Eu acho que o time do Brasil não conseguiu desempenhar o que poderia contra o time marroquino. De uma certa forma, não era algo inimaginável, por conta de todo o processo que teve, né? O Ancelotti aí com pouco tempo de trabalho em comparação com outros treinadores, ficou apenas 1 ano, uma série de trocas no comando da seleção brasileira. Então era de se imaginar sim que o Brasil tivesse dificuldades nesse primeiro jogo enfrentando o Marrocos, que é um time forte, que é um time que foi semifinalista na Copa do Mundo de 2022, então estava ali dentro do cronograma, estava dentro do que eu imaginava, uma partida difícil contra a seleção marroquina. E aí, contra o Haiti e contra a Escócia, o Brasil com um time enfrentando times inferiores, né, times que estão aí uma
preparação, podemos dizer, abaixo do que é a seleção brasileira, num nível menor do que a seleção brasileira, era de se imaginar que o Brasil conseguisse 2 vitórias contundentes. E assim foi. Contra o Haiti, construiu 3-0 no primeiro tempo, deu algumas brechas ali pro adversário, e contra a Escócia, até agora, o melhor jogo do Brasil nessa Copa do Mundo. Eu acho que é uma evolução que foi acontecendo de uma partida para outra. Contra o Marrocos, um jogo ruim. Contra o Japão, uma partida... Contra o Japão. Então eu já estou projetando o confronto da fase de 16 avos. Contra o Haiti, um jogo que poderia ter sido melhor, na minha opinião. Poderia ter desempenhado melhor contra o Haiti na segunda rodada, mas ainda assim fez o 3-0, conseguiu entregar o que precisava. E contra a Escócia, acho sim que foi o melhor jogo do Brasil até agora nessa Copa do Mundo. Foi um time que teve muito volume de jogo do meio para frente, conseguiu em muitos momentos encurralar o time da Escócia, tanto que eu acho que o 3-0 ficou até barato. O Brasil criou para fazer 4, 5, teve um gol que foi, na minha opinião, muito mal anulado. O gol do Vini Júnior, que o árbitro no campo ele dá o gol e depois o VAR chama para dar uma falta, que convenhamos, aquilo ali não foi nada, na minha opinião, nada, um tropeço ali do jogador do defensor da Escócia, que pra mim não era pra ter marcado falta naquele lance. O Ryan perdeu um gol cara a cara, o próprio Vini teve uma oportunidade que ele poderia ter guardado, ter feito o hat-trick dele no jogo de ontem. Então, assim, foi um time que teve muito volume de jogo do meio pra frente. Do meio pra trás, sofreu em alguns momentos, principalmente na bola aérea. Acho que a bola aérea foi um dos maiores perigos da seleção da Escócia no jogo. Só que aí o Alisson ontem estava jogando muito bem. Ontem o Alisson fez uma grande partida, fez grandes defesas. Tava até brincando com a minha namorada, assistindo o jogo junto e também com os amigos do celular, falando, pô, finalmente o Alisson estreou em Copa do Mundo, né? Finalmente fez defesas, que você fala, pô, defesa de goleiro de Copa mesmo, sabe? Salvar bola difícil e tudo mais. Ontem ele realmente fez uma grande partida, o goleiro da seleção brasileira. E no demais, acho que o Brasil teve um controle de jogo, conseguiu ali construir o seu resultado. Tanto que as principais chances da Escócia acontecem com o Brasil já vencendo por 2 ou 3-0. Já estava ali o Brasil com o placar, uma vantagem à frente do placar, e é normal esse relaxamento acontecer e dar mais oportunidades para o adversário. O adversário também vai pro tudo ou nada. A Escócia precisava do resultado para seguir vivo aí na Copa do Mundo. Muito provavelmente vai ser eliminada. Ainda não está matematicamente, porque pode avançar na terceira posição, mas é muito difícil que isso aconteça. Então era normal que com uma vantagem do Brasil no placar, a seleção escocesa tentasse um pouco mais, fosse mais pro tudo ou nada, e houvesse ali também um relaxamento da seleção brasileira. Aconteceu algo normal, a Escócia criou oportunidades, acho que foi até bom para expor algumas coisas da marcação brasileira, algumas questões ali de posicionamento defensivo que muito provavelmente devem ser corrigidas pro próximo jogo, e também até pro próprio Alisson brilhar durante a partida. Acho que fez grandes defesas o goleiro do Brasil. Eu quero chamar a atenção aqui para alguns números do jogo de ontem, né? Eu quero trazer aqui para você alguns números da partida, até para a gente elucidar o que foi o jogo, né? Porque eu tô vendo algumas pessoas falarem de um time lento, de um time que ainda não foi testado na Copa, pegou adversários frágeis e tudo mais. Antes, então, de falar dos números, deixa eu entrar nessa questão, então. Nessa Copa do Mundo, até agora, das grandes seleções, das seleções que eu acho que vão brigar pelo título, só 2 foram testadas mesmo de fato. Pegaram adversários complicados e conseguiram corresponder. E essas 2 seleções, para mim, são a Inglaterra e também a seleção da França. A Inglaterra pegou a Croácia na primeira rodada, fez um grande jogo, conseguiu uma vitória por 4-2, e ali foi um grande teste da seleção inglesa. Beleza, empatou o jogo contra a Gana na segunda rodada em 0-0, não foi um grande resultado da seleção inglesa, mas sim foi um bom teste na primeira rodada. Pegou um adversário ali das primeiras prateleiras e que a Inglaterra conseguiu se sobressair. E a França teve esse teste contra Senegal. Acho que contra a seleção senegalesa, o time da França
teve dificuldades no primeiro tempo, tanto que era para Senegal ter saído da primeira etapa vencendo o jogo, não aproveitou as oportunidades, e aí no segundo tempo a França se ajusta, consegue corrigir alguns erros de posicionamento, alguns erros ali na distribuição de jogo, vai lá e faz 3 gols e vence a partida. Tá? Então, assim, a seleção francesa foi testada e também a seleção da Inglaterra foi testada. As demais, a Argentina, pegou adversários como a Argélia e a Áustria, não são grandes adversários. Fez boas partidas, venceu os 2 jogos, conseguiu aí fazer 3-0 na Argélia e 2-0 na Áustria, mas a Argentina não foi testada mesmo de fato. A Espanha também não teve um grande teste ainda nessa Copa do Mundo. Empatou com o Cabo Verde na primeira rodada e goleou a Arábia Saudita na segunda. 2 adversários muito frágeis também da seleção espanhola. A Alemanha, que também é um outro time muito forte, talvez tenha sido testada contra a Costa do Marfim na segunda rodada. Acho que a Alemanha talvez entre nessa questão aí como uma seleção que teve um jogo um pouco mais difícil contra a Costa do Marfim. Mas enfrentou Curaçao na primeira rodada e enfiou 7, com uma tranquilidade absurda. Então eu não vejo ainda uma seleção que você fale, pô, de fato essa seleção aqui foi testada, carimbada, comprovada que vai realmente ser a seleção da Copa do Mundo. Talvez a França, a Inglaterra nesses jogos, a Alemanha talvez também contra a Costa do Marfim, teve um jogo bem complicado também, mas fora isso, não teve um grande teste, um grande jogo de uma dessas seleções aí que são favoritas ao título. E o Brasil, contra Marrocos, teve um jogo muito equilibrado, uma partida muito difícil, não foi bem, é bem verdade, mas também conseguiu um empate. Era no segundo tempo, acho que o Brasil jogou até melhor do que na primeira etapa, teve ali muita dificuldade, acho que por conta da estreia, ansiedade e tudo mais. Mas o que eu tô querendo dizer aqui, acho que até dei uma divagada, mas o que eu quero dizer ainda não teve um grande teste de uma dessas seleções favoritas nessa Copa do Mundo. Então não dá pra falar que a seleção brasileira ainda não foi testada. Ninguém de fato foi. Talvez alguns jogos mais difíceis, tivemos aí França e Inglaterra. E a França com dificuldades contra Senegal. A Inglaterra acho que foi mais dominante contra a Croácia, né? Talvez a Inglaterra tenha sido aí o melhor time da primeira rodada dessa Copa do Mundo na fase de grupos. E depois acabou escorregando na segunda, né? Então, assim, é difícil a gente fazer esse tipo de comparativo. Eu não gosto de fazer isso nesse momento. Acho que as seleções elas vão começar a se provar mesmo, de fato, a partir de agora do mata-mata, que você vai ter jogos mais equilibrados, você vai ter partidas que coloquem realmente frente a frente seleções que vão brigar pelo título, que vão brigar pela taça da Copa do Mundo. Então, não vou cair muito nessa de o Brasil não foi testado. Acho que é muito difícil isso acontecer na primeira fase da Copa do Mundo. O nível é muito diferente entre os adversários. E aconteceu com as outras seleções também. A Argentina pegou times mais frágeis, a Espanha pegou times mais frágeis, a França, que pegou na primeira rodada a Senegal, já jogou contra o Iraque na segunda rodada, um time bem abaixo do time francês, então tá muito longe ainda. E eu tô vendo muita gente, muitas vezes fazendo comparativo, falando, ganhou 3-0 da Escócia, e exaltando muitas vezes a vitória da Argentina, a vitória da Argentina contra a Argélia e a Áustria, ou a vitória da França contra o Iraque, a Espanha contra a Arábia Saudita. Foram jogos muito parecidos até com os jogos da seleção brasileira. Não foram jogos muito diferentes. A França teve um determinado momento ali no jogo contra o Iraque que ela simplesmente parou de jogar, deixou o Iraque jogar para que também não se desgastasse, sabe? A Argentina, no jogo contra a Argélia, nos primeiros minutos da partida, a Argélia ela até criou algumas dificuldades para a Argentina, inclusive teve um gol anulado da seleção argelina, com o detalhe de que o Messi deveria ter sido expulso no jogo, né? Não fez 3 gols, beleza, tornou aí já com os gols que fez até agora o maior artilheiro da história das Copas, mas era para ter sido expulso no primeiro jogo. Então, assim, é muito relativo. Você pega muitas vezes as pessoas pegam os placares dos jogos e aí relativiza só o adversário do Brasil e não relativiza os adversários dos outros times também. Então, acho que vamos com muita calma aí nesse momento. Não quer dizer nada essa primeira fase nesse sentido. Ainda acho que existem seleções que estão com um passo à frente no planejamento e na preparação, mas também, como eu já falei em alguns programas anteriores,
o mata-mata ele iguala os desiguais. O Brasil, mesmo tendo uma preparação que não foi a melhor, a mais adequada, pode pegar uma França no mata-mata e passar pela França. Pode pegar a Argentina e passar pela Argentina. Ou até mesmo a Espanha. É difícil a situação, mas pode acontecer. Então, assim, não vamos cair nessa de foi 3-0 contra a Escócia, não quer dizer nada. Não, acho que o Brasil, a gente tem que colocar na mesa que o time evoluiu. Houve uma clara evolução do primeiro jogo contra o Marrocos para esse jogo de ontem contra o time da Escócia. Acho que ontem foi um Brasil muito mais consistente, um Brasil que criou muitas oportunidades, poderia ter feito mais do que fez. Vou trazer aqui então os números da partida, para quem está no canal no YouTube também vai ver aqui as estatísticas. Deixa eu colocar aqui pro pessoal poder ver também essas estatísticas do jogo. Deixa eu colocar aqui, agora sim, vamos lá. Vamos trazer aqui então as estatísticas da partida, olha. Para você que tá aqui comigo então no canal no YouTube, tá vendo aí os números do SofaScore, que é um dos aplicativos que faz aí as estatísticas, né, dos jogos, e eu vou trazer para você que me acompanha no rádio. Só para você ter uma ideia, o Brasil teve 6 grandes chances criadas no jogo de ontem contra a Escócia, contra uma do time escocês, que foi uma defesa que o Alisson fez impressionante na partida no segundo tempo. Não lembro agora se estava 2-0 ou se já estava 3-0 para o Brasil, mas foi no segundo tempo que o Alisson fez uma grande defesa. Foram 6 grandes chances criadas pelo Brasil, além dos gols. O Ryan teve um gol perdido cara a cara, o Vini também teve uma outra situação que ele poderia ter feito o hat-trick dele, acabou não fazendo, e o Brasil obrigou o goleiro da Escócia a trabalhar. Aí, para você ter uma ideia, foram 21 finalizações do Brasil contra 14 da seleção da Escócia. E dessas 21 finalizações, o Brasil conseguiu acertar algumas no alvo, né? Deixa eu ver se tá aqui no SofaScore, que eu acho que eles contam como as defesas do goleiro, né? Cada goleiro fez 5 defesas no final das contas, né? E o Brasil teve um volume de jogo muito interessante. E eu vou tentar aqui pegar o mapa de calor também pra gente ter uma ideia. Aqui, ó, nessa imagem que tá no YouTube, pra você que me acompanha, tem um mapa de ataque do Brasil. O Brasil trabalhou muito pelo lado esquerdo do campo. Lado esquerdo do campo, lado do Vinícius Júnior. A maioria das jogadas que o Brasil criou foi por aquele lado. E o Vini tocando muito na bola, né? Participando muito da organização do time brasileiro. O Brasil que, para você ter uma ideia, das 21 finalizações que teve, conseguindo aí trabalhar bem a bola, dessas 21, 14 dessas finalizações foram dentro da área da seleção da Escócia. Foram 14 finalizações jogando dentro do campo do adversário, jogando dentro da área da equipe escocesa. Então foi um time que teve muito volume de jogo, né? O Brasil que teve aí dessas 21 finalizações, foram 9 no gol, 7 finalizações para fora e 5 chutes foram defendidos então aí pelo goleiro da seleção escocesa. Eu confesso que eu gostei muito do Brasil ontem jogando do meio para frente. Eu acho que a seleção teve um volume de jogo muito interessante na partida. Teve uma criação bastante interessante e principalmente o que funcionou muito, inclusive foi fator decisivo aí para o primeiro gol e poderia ter sido fator decisivo para o segundo gol se a arbitragem não anulasse. A pressão no campo de ataque, a pressão na saída de bola do adversário. O Ryan foi uma peça fundamental nesse sentido. Acho que foi um jogador que fez uma boa partida contra a Escócia. Não tinha ido tão bem contra o Haiti, mas eu acho que o fato do Ancelotti ter colocado ele contra o Haiti tirou um pouco do peso da estreia e nesse jogo contra a Escócia ele rendeu bem demais. É ele quem rouba a bola pro Vinícius fazer o primeiro gol, é ele quem dá muita opção ali pelo lado direito do campo e também acabou tendo uma movimentação muito interessante. O Vini estava tão confiante no jogo que em muitos momentos ele saía da esquerda para a direita para fazer as jogadas também, criou muito o Vinícius Júnior. E assim, foi um Brasil que teve esse volume de ataque muito forte e a gente estava vendo aqui o número de finalizações da seleção brasileira ilustrando isso, né? Como o time do Brasil foi muito sólido no ataque, criou muitas oportunidades e eu acho que isso foi o que me chamou mais atenção.
E eu tava lembrando aqui agora, um dos gols que o Vini perdeu, cara, mas foi um passe do Paquetá. Coisa linda, sabe? Aquele passe que o cara... que a gente cobra muito de um camisa 10, de um organizador, é o Paquetá que dá esse passe pro Vini. O Vini sai cara a cara com o goleiro, ele acaba perdendo o gol naquela oportunidade, né? Não foi feliz ali na finalização. Mas tô falando tudo isso para mostrar que a ideia do Ancelotti funcionou muito bem nesse jogo contra a Escócia. E tá claro para mim que o Brasil teve uma evolução desde o primeiro jogo para esse jogo de ontem. Ainda tem alguns problemas, a bola aérea do Brasil ainda é um Deus nos acuda, foi por onde a Escócia conseguiu chegar em muitos momentos, conseguiu criar algumas oportunidades, cabeceios perigosos, jogadas que o Alisson teve que defender e foi bem demais o Alisson ontem, mas assim... Para mim, há uma evolução de um time que tinha muita dificuldade na partida contra o Marrocos, um time muito burocrático. Nesse jogo contra a Escócia, foi um time que conseguiu fazer com que o jogo se tornasse fácil, na minha opinião. Foi um jogo que se tornou fácil por conta da ideia que o Brasil teve, da construção de jogo que o time teve, com bola e sem bola. Com bola foi um time que conseguiu se movimentar bastante, foi um time que conseguiu envolver o adversário, e sem bola era um time que estava ali mordendo toda hora, pressionando na marcação, e assim consegue construir um dos seus gols. E vou te falar, é um absurdo, na minha opinião, o gol que anularam do Vini Júnior. Um absurdo o segundo gol. Cara, na hora que começa aí o árbitro a ouvir o VAR, alguma coisa assim, eu falei, cara, mas o que ele tá caçando no lance pra conseguir anular esse gol? Porque não tinha nada. É uma disputa de bola que o zagueiro da Escócia fica em pé, ele nem cai no lance. A minha sensação é que o zagueiro da Escócia, ele que tromba no Vini, essa é a minha sensação do lance, mas a arbitragem conseguiu achar um meio de anular o gol. E foi assim... ridículo, na minha opinião. É um tipo de lance que, na minha visão, beleza, o VAR ele tem que analisar todos os lances de gol, mas, cara, acho que o VAR não tem que chamar o árbitro pra revisão num lance como aquele, cara. Não vejo sentido disso acontecer. Porque é um lance completamente interpretativo. É decisão de campo. Sabe? Não tinha o porquê chamar para aquele lance. Eu acho que numa situação em que, nossa, é uma falta claríssima que o árbitro não viu, uma situação que o cara tocou a mão na bola e o juiz não viu, quando é assim, beleza. Mas acho que ontem, da forma como foi, para mim foi um absurdo ele ter marcado aquele lance. E fugindo muito do critério do que é essa Copa do Mundo em alguns momentos, como eu já vi alguns árbitros falarem, né, alguns comentaristas de arbitragem falar sobre o assunto, é o tipo de falta que não tá sendo marcada, sabe? E aí é um critério que falta. E lances que aconteceram aí na Copa muito mais escandalosos pro VAR, como o caso da expulsão do Messi, teve um pênalti para a França que foi muito reclamado na primeira rodada, teve também polêmica no jogo entre Inglaterra e Gana, que acho que foi, salvo engano, foi um pênalti a favor da seleção da Inglaterra, agora não vou me lembrar exatamente, mas é uma marcação de um pênalti que não aconteceu. Foram lances muito mais clamorosos e lances muito mais escandalosos que o VAR não chamou. E aí pro lance de ontem, com um contato minúsculo, que na minha visão, em um primeiro momento, eu acredito muito mais que foi um tropeço do jogador da Escócia no Vini Júnior, o árbitro foi lá e acabou anulando o gol da seleção. Pra mim aquilo ali é ridículo. Não deveria jamais ser anulado o gol do Vinícius Júnior, mas nada que atrapalhou também a seleção. Eu fiquei até com certo receio do fato do gol ter sido anulado, murchasse o time, mas não aconteceu. Acho que o Brasil ainda assim conseguiu manter o seu nível e fez uma boa partida diante da Escócia, liquidando o jogo depois na segunda etapa. E eu quero aproveitar também para falar do Vinícius Júnior, né? E que Copa tá fazendo o Vini, né? O Vinícius Júnior, que muito se cobrava dele, e eu, com razão, faltava o Vinícius do Real Madrid jogando na seleção. Faltava um Vini que fosse mais decisivo, faltava um Vini que chamasse mais o protagonismo, que chamasse a responsabilidade, falar, bater no peito e falar, deixa que eu resolvo. Faltava esse Vinícius Júnior na seleção. Eu confesso que esperava que isso acontecesse em algum momento. E parece que tá acontecendo agora, nessa Copa do Mundo.
O Vini, para você ter uma ideia, no Real Madrid, o tanto que esse cara é decisivo, e confesso que tem hora que é difícil entender o porquê que as pessoas falam tão mal dele, ou contestam tanto o Vini Júnior. O Vini é o jogador que mais participou de jogadas para gol na Champions League em momentos decisivos da temporada de 2018 para cá, de 2018-19 para cá. Só para você ter uma ideia, foram mais de 30 participações para gol em mata-mata de Champions League desde então. Tá na frente de Lewandowski, tá na frente aí de outros jogadores que são estrelas dos seus times, Mbappé, entre outros. Deixa eu ver, eu vou até pegar aqui os números, que eu tava vendo essa matéria do GE falando sobre isso. O Vini Júnior teve 30 participações em gol, então, no mata-mata de Champions de 2018-19 para cá. Foram 16 gols marcados e 14 assistências. Ele tá na frente do Lewandowski, que teve 24 participações, do Mbappé, que também teve 24, do De Bruyne com 22 e do Haaland com 20. Só para você ter uma ideia dos caras que ele tá na frente em momentos decisivos. E o que chama atenção é que dessas 30 participações em gols que ele teve nessas fases de mata-mata da Champions, 20 foram entre 2021 e 2025. Quem era o técnico do Real Madrid nesse período? Carlo Ancelotti. O técnico italiano comandava a equipe do Real Madrid e o Vinícius Júnior teve aí talvez um dos seus melhores momentos na carreira sob o comando do Ancelotti. Talvez não, os melhores momentos do Vini Júnior na carreira foram sob o comando do Ancelotti no Real Madrid, e assim a equipe conseguiu ganhar 2 vezes a Champions, em 2022 e 2024, com o Vini decisivo, inclusive fazendo gol em decisão, né? Nas 2 decisões ele marca para os títulos do Real Madrid nas Champions de 2022 e 2024. Então esse cara, ele é decisivo e tá fazendo uma Copa brilhante. Se a gente tem na França o Mbappé como referência, se a Argentina tem o Messi, se a Noruega tem o Haaland, se Portugal tem Cristiano Ronaldo, a seleção brasileira tem Vinícius Júnior. É o protagonista desse time. E em meio a uma situação que o Brasil, né, tinha uma carência de um protagonista, o Vini aparece para ser esse cara nessa Copa. Até agora são 4 gols em 3 jogos, isso sem contar que além dos 4 gols ele dá uma assistência ou participa de outros 2. Dos 7 gols que o Brasil marcou até agora na Copa, 6 tiveram participação do Vinícius Júnior de alguma forma. Ou finalizando e o rebote sobrando para um outro jogador, ou ele dando o passe, literalmente, como aconteceu no jogo contra o Haiti. E é assombroso, de uma certa forma, o que o Vini tá fazendo, né, nessa Copa, né? Eu tô vendo algumas pessoas falarem, né, que muitas vezes o Vini ficou ali sombreado, escanteado, muito por conta de se falar de Neymar, e se falou muito de Neymar nos últimos tempos. O que eu acho compreensível, mas ao mesmo tempo eu acho que é um erro da nossa parte, e eu me incluo nessa, porque a gente vai pelo hype, pelo que dá audiência, entre outras coisas. E aí o Vini, ele fica um pouco mais escanteado nesse sentido. Mas era ele para ser o protagonista da seleção brasileira, e ele está assumindo esse papel de protagonista do time nessa Copa do Mundo. Jogou demais ontem, craque da partida, disparado, conseguiu resolver o jogo e merecia fazer um hat-trick. O hat-trick que, olha, cara, eu achei muito legal essa informação que soltaram ontem na transmissão da Globo. O Brasil não tem um jogador que faz um hat-trick em um jogo de Copa do Mundo desde o Pelé em 1958. Olha o tamanho do feito que o Vinícius Júnior poderia ter alcançado ontem na partida contra a Escócia, e o glorioso César Ramos do México tirou isso do nosso camisa 7. Poderia ter feito os 3 gols na vitória de ontem contra a Escócia, mas é muito legal ver o Vinícius Júnior assumindo esse papel de protagonista na seleção brasileira. Dentro desse time é inegável que ele é o melhor jogador, é inegável que ele é o cara mais pronto para brilhar, e tá fazendo jus a isso nessa Copa.
Contra o Marrocos, apesar do jogo ruim do Brasil, é ele quem faz o gol, é ele quem participa das principais jogadas de ataque do Brasil, é ele que chama a responsabilidade para conseguir buscar o empate naquela partida. Contra o Haiti, é ele que resolve o jogo, participando dos 3 gols, ele faz um e participa dos outros 2 gols do Matheus Cunha, e ontem, para mim, a melhor partida dele nessa Copa, fazendo 2 gols, dando volume de jogo, tendo oportunidade de fazer mais, teve gol mal anulado dele, chamando a responsa. E uma coisa muito interessante também, isso é uma informação que eu vi hoje do Vitor Sérgio Rodrigues, que é um dos comentaristas da TNT Sports, que ele tinha notado, né, que o Vini estava evitando polêmica, evitando confusão nos jogos, né? Porque a gente sabe que o Vini no Real Madrid, em muitos momentos, ele acaba se envolvendo em polêmicas, né? Não tô dizendo que é ele que causa as polêmicas, muito pelo contrário, até porque muitas vezes os caras acabam xingando ele, acabam sendo racistas com ele, e isso, claro, que exalta ele, sem sombra de dúvidas. E ele também é um jogador provocativo na bola, né? O cara do drible, é o cara que vai pra cima. E em muitos momentos isso acaba pilhando na cabeça, acaba pesando e o cara fica um pouco mais nervoso. É normal e eu dou total razão pra ele nesse sentido. Só que nessa Copa a gente tá percebendo ele em muitos momentos ali que poderia se iniciar aquele montinho, aquela confusão e tudo mais, ele ficando mais de canto, ele ficando na dele, não entrando em bola dividida, não entrando em confusão. E o Vitor Sérgio trouxe a informação, ele conversou com o staff do Vinícius Júnior, né, pessoas próximas a ele, e eles disseram que foi feito todo um trabalho mental com o Vini para que ele só focasse no principal. Focar em jogar bola, focar em resolver as partidas, focar em dar o seu melhor dentro de campo e não se envolver em polêmica. E aparentemente está dando certo. É um cara que está sendo decisivo, é um cara que está extremamente concentrado nos jogos e não tá entrando em confusão, não tá entrando em briga e tá sendo o protagonista da seleção brasileira merecidamente. Baita partida ontem e pode ser sim o cara que resolve nessa seleção, nessa sequência aí de Copa do Mundo. O Brasil vai precisar muito dele na próxima segunda-feira, eu não tenho nem dúvidas disso, espero que ele esteja muito concentrado. Para não dizer que não falei de Neymar nesse jogo de ontem, né? O Neymar voltou a jogar depois de muito tempo. A última partida dele com a seleção brasileira tinha sido lá em 2023, ainda com o Fernando Diniz, quando ele acaba sofrendo uma lesão grave no joelho, ficou de fora, depois passou aí por vários problemas de lesão lá no Al Hilal, voltou para o Santos, não conseguiu ali ter uma grande sequência em um primeiro momento, e aí foi convocado mesmo assim, e ontem ele conseguiu fazer a sua estreia. Entrou no segundo tempo do jogo, como eu imaginava, entrou no lugar do Matheus Cunha para ser um jogador mais centralizado, para fazer ali um falso 9, jogando em alguns momentos como um camisa 10 mesmo, organizando o time. Não dá para falar que foi uma estreia ruim, também não dá para falar que foi uma estreia boa do Neymar. Eu ouvi alguns jornais aí, principalmente jornais estrangeiros, falando que criou uma dúvida pro Ancelotti e tudo mais, de como colocar o Neymar. Cara, acho que passou muito longe disso. Ele teve alguns momentos ali, finalizou pro gol, buscou o jogo, isso não dá pra negar. Mas também não dá pra negar que tá muito fora de ritmo comparado aos outros jogadores. É uma outra rotação, os caras estão muito à frente dele. Tecnicamente é um cara que é absurdo? É. Tanto que entrou no jogo, conseguiu ali ainda criar sua oportunidade, buscou o jogo e tudo mais, mas ainda assim tá muito longe do que é o ideal para jogar mais do que 45 minutos. Para mim não tem discussão, Neymar é reserva. Ele pode jogar na partida da segunda-feira, mas entrando no decorrer do jogo, entrando no segundo tempo, alguma coisa nesse sentido. Não dá para entrar nesse debate de Neymar titular com o que a gente viu ontem. Com o que a gente viu ontem, para mim é indiscutível que ele é banco. Tá abaixo, tecnicamente tem seus... como que eu posso falar? Tecnicamente, ele tem suas qualidades, tem muitas qualidades tecnicamente, mas fisicamente ainda não tá legal. Ontem deu pra perceber isso. E assim, poucos momentos, tocou ali na bola, finalizou tal, mas muito longe de entrar numa discussão de tem que ser titular ou não. Foi legal demais a torcida pedir ele, foi legal demais a torcida comemorar muito
a entrada dele, mas muito longe de entrar numa discussão se ele tem que ser titular ou não. Eu acho que, pelo que o Brasil fez no jogo contra a Escócia, o time está definido para o jogo da segunda-feira. É o mesmo time. É Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, que também fez uma partidaça ontem. Foi muito importante o Douglas Santos para que o Vini tivesse ali uma grande liberdade para atuar, para flutuar no campo. Foi muito bem também o Douglas Santos. A dupla de volante, eu acho que a única substituição que eu faria é tirar o Casemiro para colocar o Fabinho. Acho que o Casemiro ontem, apesar do Brasil ter jogado bem, para mim não foi uma grande partida dele. O Bruno Guimarães fez um grande jogo, mais uma vez. Foi ali um cara que foi para cima, ele que dá o passe pro gol do Matheus Cunha. Também ajudou muito na armação do time. Mas o Casemiro, para mim, o Fabinho tem que ser titular. Eu sei que o Ancelotti gosta do Casemiro, eu sei que o Ancelotti vê no Casemiro uma liderança dentro de campo, mas eu colocaria o Fabinho nesse jogo. E o Paquetá também fez um bom jogo, errou alguns passes em momentos que não precisava, saindo ali da defesa, mas também em outros ele achou o Vini, colocou o Vini em boas oportunidades, então fez um bom jogo no final das contas. Matheus Cunha fazendo gol mais uma vez. O Ryan não sentiu o peso de ser titular, tanto que ele participa do primeiro gol do Brasil, fez um grande jogo e o Vini dispensa comentários pela partida que fez ontem. Então, com tudo que aconteceu, acho que o time é esse e não dá pra mudar. Acho que talvez a entrada do Casemiro, a entrada do Fabinho no lugar do Casemiro. De resto, acho que o time tem que ser o mesmo pro mata-mata. Por mais que eu tenha minhas contestações em relação ao Matheus Cunha, vem de 2 jogos com 3 gols marcados, não tem como você tirar um camisa 9 com uma sequência dessa. Tá confiante também o Matheus Cunha, isso é muito importante. Então, o time tem que ser esse para segunda-feira, independente de quem venha a ser o adversário do Brasil. E não quero nem abrir para discussão aqui se o Neymar tem que ser titular ou não. Acho que isso aqui é uma discussão que, pra mim, não faz nem sentido nesse momento. Tá lá no grupo, pode ser um cara importante pro grupo, o grupo gosta muito dele, é um cara que, querendo ou não, ele tira um pouco da responsabilidade dos outros jogadores, o foco fica nele, os outros jogadores ficam mais leves, mais livres pra desempenhar o seu futebol. Isso pra mim não é uma coisa que também não dá pra discutir, o holofote fica tudo em cima dele, mas não dá pra colocar o cara como titular. Eu acho que isso aí é discussão que nesse momento não cabe. Nesse momento não tem como discutir Neymar titular da seleção brasileira. Agora, 1h12, deixa eu falar também do próximo jogo, né? A gente já sabe que o Brasil joga segunda-feira, 14h. E aí, agora vai ter que definir o adversário. E a definição do adversário do Brasil vai acontecer às 20h. Nós teremos o jogo entre Tunísia e Holanda, Japão e Suécia. Os jogos do grupo F da competição. Inclusive tá passando aqui para você que tá me acompanhando no YouTube, no GCzinho que tem aqui embaixo, os jogos de hoje e os horários para você acompanhar. O grupo F é o grupo que cruza com o grupo do Brasil. O Brasil, primeiro colocado, vai enfrentar o segundo do grupo F. Neste momento, a classificação do grupo F está da seguinte forma. A Holanda lidera com 4 pontos. O Japão está na segunda posição também com 4 pontos. E aí a Suécia é a terceira colocada com 3. E a Tunísia é a última colocada com nenhum ponto conquistado. A Tunísia que tomou 2 sacodes até agora na Copa do Mundo. Eu vou colocar para você também que me acompanha aqui no YouTube a classificação do Brasil nesse momento. Deixa eu pegar aqui para colocar para você. Aqui, deixa eu ver. Aí me complicou aqui o negócio. Deixa eu ver se vai dar certo. Enfim, vou tentar colocar aqui, mas de qualquer forma, a classificação do grupo tem aí a Holanda na primeira posição com 7 pontos, tem o Japão em segundo com 4, a Suécia com 3 e a Tunísia com nenhum ponto. A Tunísia já eliminada, né? A Tunísia já não tem chances mais de avançar porque tomou 2 sacodes e também porque a seleção da Tunísia perdeu para a Suécia, né? Então, por mais que pudesse alcançar os 3 pontos da Suécia, a seleção da Tunísia não poderia avançar por conta de já ter perdido o jogo para a Suécia, perderia no confronto direto. Então não teria como mais avançar a seleção tunisiana já eliminada. Vou tentar colocar aqui para quem me acompanha no YouTube também, mas é o seguinte, a situação desse grupo é: Holanda vai ser a líder do grupo.
E eu tô falando isso com muita tranquilidade. A Holanda vai golear hoje a Tunísia. Pode ser que jogue com um time B, com um time um pouco mais... um time reserva, mas vai para resolver, para fazer 3 pontos, para ganhar o jogo, para ganhar com tranquilidade, para fazer saldo e classificar na primeira colocação. Aí, Japão e Suécia, na minha visão, fazem o jogo que vai definir quem vai ser o adversário do Brasil. O Japão tem os 4 pontos, é o segundo colocado, a Suécia é a terceira com 3. Se a Suécia vencer, a Suécia passa o Japão. Se o Japão empatar, o Japão fica à frente da Suécia. E, obviamente, se o Japão vencer, o Japão fica aí na segunda posição. Nesse momento, a seleção da Holanda tem 4 gols de saldo, o Japão também tem 4 gols de saldo, e a Suécia tá com saldo zerado, porque goleou a Tunísia na primeira rodada, mas tomou-lhe uma lapada também da Holanda na segunda, né? Então tem aí 6 gols marcados e 6 gols sofridos. Nos critérios de desempate, a Holanda nesse momento é a líder por conta dos gols marcados. A Holanda tem 7 gols marcados e o Japão tem 6. Então, nesse cenário, eu tô contando que a Holanda vai golear a Tunísia e acho que Japão e Suécia ficam no empate. Então, por isso que eu acho que o confronto do Brasil vai ser definido no jogo Japão e Suécia. Por conta disso, porque acho que a Holanda vai fazer um bom saldo contra a Tunísia e eu não acredito que o Japão vai fazer uma grande goleada contra a Suécia para conseguir ultrapassar a Holanda na classificação. Então, para você que está aí me acompanhando e vai querer saber a definição do confronto do Brasil para a próxima fase, minha sugestão, fica de olho em Japão e Suécia. Vai ali atualizando o celular, vendo aí Holanda e Tunísia, só para saber como é que fica e tudo mais, mas o foco é Japão e Suécia. Eu vou acompanhar Japão e Suécia porque eu acho que vai ser um dos dois vai ser o adversário do Brasil na próxima fase. E aí, fica a minha pergunta para você, que é a enquete que tá aí no canal no YouTube, que eu já tinha também perguntado no começo do programa. Quem você prefere na segunda fase? Holanda, Japão ou Suécia? Entre Japão e Suécia, eu acho que a seleção sueca seria um adversário mais fácil. Um adversário mais fácil não, tá? Mais acessível pro Brasil. Eu acho que o Japão é um time que tem uma organização muito forte. É um time que vem evoluindo ao longo das últimas edições de Copa do Mundo, porque antes o Japão era saco de pancada de todo mundo quando classificava para a Copa e não causava muito perigo, não tinha muito alerta com relação ao Japão. Acho que hoje é diferente. São jogadores que estão jogando nas principais ligas europeias. É um time que tem aí uma qualidade técnica muito interessante e, principalmente, uma organização que chama a atenção. É um time muito bem organizado, esse time do Japão. Por isso que eu acho que o Japão é favorito contra a Suécia hoje. Já a seleção sueca, apesar de não ser uma das grandes seleções, uma das grandes potências, tem uma dupla de ataque muito forte. Tem 2 jogadores ali que são jogadores interessantes, que são o Isaac e o Gyökeres. São 2 jogadores que vêm muito bem aí no futebol europeu, no futebol inglês, mais precisamente, né? E que podem causar perigo também. É um time que tem força, esse time da Suécia. Mas entre Holanda, Japão e Suécia, eu preferiria enfrentar a seleção da Suécia na próxima fase. Mas aí você vai me perguntar, Alex, e qual é o seu palpite? Quem vai ser o adversário do Brasil? Eu acho que vai ser o Japão. Eu acho que a Holanda ganha com tranquilidade da Tunísia e faz saldo suficiente para ser a líder do grupo, e o Japão ou empata com a Suécia ou vence o jogo e vai ser o segundo colocado. E aí, neste cenário, teríamos Brasil e Japão na próxima fase, na segunda-feira, às 14h. De qualquer forma, qualquer um dos 3 adversários, eu vejo como adversários mais fortes do que Haiti e Escócia. Talvez estejam ali no mesmo nível do Marrocos, mas vejo como adversários mais fortes que Haiti e Escócia. Quer dizer que o Brasil não vai ser favorito contra nenhum deles? Não. Eu acho que o Brasil é favorito contra qualquer um dos 3. O nível de favoritismo talvez só mude em relação a alguns adversários. Eu acho que contra a Holanda, o Brasil é favorito, mas um favoritismo menor. Contra o Japão e contra a Suécia, é um pouco mais favorito na minha visão. Se fosse para colocar em porcentagem, contra a Holanda, 55-45.
contra o Japão, 60-40 para o Brasil, e contra a Suécia, 70-30 para a seleção brasileira. Eu colocaria dessa forma. E aí, vamos aguardar hoje, então, 8 da noite, para você ficar ligado em Japão e Suécia, também aí Holanda e Tunísia. Mas vai por mim, vai em Japão e Suécia, eu tenho certeza que o adversário do Brasil vai sair deste confronto. Vamos passar então os outros jogos da Copa de hoje? As outras partidas, as definições dos grupos acontecendo, né? Hoje a gente vai ter mais 3 grupos que vão ter aí os seus destinos selados, né? Começando então pelo grupo da Alemanha, que é o grupo E. No grupo E teremos às 5 da tarde, Curaçao e Costa do Marfim, Equador e Alemanha. Os jogos acontecendo no mesmo horário. Deixa eu ver aqui como é que tá a classificação do grupo E. O grupo E que já tem a Alemanha garantida. A Alemanha já está classificada para a próxima fase com 6 pontos. A Alemanha que exorcizou aí o fantasma da primeira fase. Tinha caído na primeira fase em 2018 e 2022. Agora já não é mais perigo nesse ano de 2026. A Alemanha é líder com 6 pontos do grupo, a Costa do Marfim a segunda colocada com 3, Equador e Curaçao, as duas equipes têm 1 ponto. Para o Equador ter alguma chance de classificação, precisa vencer de qualquer jeito a Alemanha, para chegar nos 4 pontos e sonhar ainda com uma classificação em terceiro lugar. Qualquer outro resultado, o Equador está eliminado. Assim como também Curaçao, se vencer a seleção da Costa do Marfim, também tem chances. Chances remotas, porque o saldo de Curaçao é muito ruim, né? Um saldo de negativo 6, já que tomou 7-1 da Alemanha na primeira rodada. Então, é difícil aí a situação para a seleção de Curaçao, mas ambas as equipes ainda têm chance de classificação. Tanto Curaçao quanto o Equador precisam vencer os seus jogos e aí torcer para ficar na terceira posição. Esse é o detalhe, tem que ficar na terceira posição e torcer para que não tenham outras 8 equipes na terceira posição com uma campanha melhor. Então essa é a situação do grupo. A Alemanha já classificada, a Costa do Marfim, se vencer o seu jogo, também já garante a sua classificação para a próxima fase da Copa do Mundo. Vamos então com os jogos do grupo F, que é o grupo que cruza com o Brasil, os jogos às 8 da noite, tá? Tunísia e Holanda, também Japão e Suécia. A gente já passou aqui a situação do grupo. É para ficar de olho nesses jogos para a gente saber quem vai ser o adversário do Brasil na próxima segunda-feira, às 2 da tarde. E por fim, teremos a definição do grupo D, o grupo dos Estados Unidos, às 11 da noite. A Turquia joga contra os Estados Unidos, o Paraguai joga contra a Austrália. O grupo D, que tem os Estados Unidos na liderança com 6 pontos, a Austrália é a segunda colocada com 3, o Paraguai é o terceiro com 3 e a Turquia está na última colocação com nenhum ponto conquistado. A Turquia já eliminada, já não tem chance de avançar, porque mesmo que vença os Estados Unidos, poderia chegar aí nos mesmos 3 pontos do Paraguai e da Austrália, mas como perdeu para a Austrália e perdeu também para o Paraguai, não conseguiria passar nenhuma dessas equipes no confronto direto, que é o primeiro critério de desempate. Austrália e Paraguai ainda, as duas têm chances de classificação e fazem praticamente um mata-mata antecipado, né? Quem vencer tá na próxima fase. Quem perder, reza para ter um saldo legal e ficar aí na terceira posição, classificado entre os 8 melhores terceiros. Difícil a situação, viu? Acho que quem perder esse confronto fica fora. Se tivermos um empate, a Austrália classifica por conta de ter um saldo melhor que o do Paraguai, e aí o Paraguai ainda teria chance de avançar entre os 8 melhores terceiros também com 4 pontos. Então, essa é a situação do grupo D da Copa do Mundo, o grupo de Estados Unidos, Austrália, Paraguai e Turquia. Amanhã a gente vai ter a definição de outros grupos, né? De outros 3 grupos. O grupo I, que é o grupo da França, aliás, de outros 2 grupos, né? Eu falei de outros 3. A gente pode colocar 3 porque o outro jogo é à meia-noite, né? Então dá para colocar 3 grupos aí, então, ó. Então o grupo I vai ter Noruega e França, Senegal e Iraque. Esses serão os jogos de amanhã, às 4 da tarde. Às 9 vai ter Cabo Verde e Arábia Saudita. Se Cabo Verde ganhar o jogo, Cabo Verde está classificado, hein? É loucura isso. Cabo Verde pode ir para a próxima fase da Copa. E também no mesmo horário, Uruguai e Espanha. Uruguai, só a vitória interessa para classificar para a próxima fase. Se não, tchau e benção para a seleção uruguaia. Vai embora mais cedo da Copa do Mundo. E aí, à meia-noite, a decisão do grupo G, com Nova Zelândia e Bélgica, Egito e Irã.
Esses os jogos então de amanhã. Amanhã mais 3 grupos vão ser definidos e aí teremos depois no sábado a definição de outros 3 grupos, que são os grupos L, K e J, grupos de Inglaterra, Portugal e Argentina. E depois, no domingo, começa o mata-mata da Copa do Mundo, começa a fase de 16 avos, tá certo? Agora, 1h24, já falei bastante aqui hoje no SBR Esportes e eu quero agradecer demais o carinho da sua audiência, viu? Amanhã a gente volta a partir do 12h30, trazendo aí as informações da seleção brasileira, a preparação para o jogo da segunda-feira pela segunda fase da Copa do Mundo e, claro, já falando também do adversário do Brasil. Será que vai ser Holanda? Será que vai ser Japão? Será que vai ser Suécia? Hoje, a partir das 8 da noite, a gente já vai ter uma definição de quem será o adversário do Brasil na próxima fase. E eu agradeço demais o carinho da sua audiência, você que me acompanhou em 92.1 FM para Bauru e região, e também pelos nossos outros portais aí, como o portal SBR, que é o nosso site, pelas plataformas como Rádiosnet, outras plataformas de aplicativo de rádio. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã eu tô de volta com mais SBR Esportes para você. Valeu, galera! Um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau!